Olá, tudo bem? Eu sou Thalita Moreto, idealizadora do Sala Aberta, e eu estou aqui para inaugurar a nossa sessão de videoaulas. Para esse primeiro vídeo, o tema escolhido foi leitura. Por que leitura? Porque muitos professores reclamam da falta de interesse de seus alunos em ler, que muitas atividades de leitura conduzidas em sala de aula não são efetivas devido a essa resistência. Somado a isso, nós vemos constantemente reportagens e pesquisas que são feitas a respeito do hábito de leitura do brasileiro. Muitas dessas pesquisas apontam que nós, brasileiros, lemos muito pouco. Então, se acreditarmos na fidelidade do resultado dessas pesquisas, podemos concluir que, se os pais não leem, não têm o hábito da leitura, consequentemente os filhos também não terão. Logo, quando os filhos chegam em sala de aula, sem o hábito da leitura, eles não conseguem ver a importância disso para as suas vidas, eles não conseguem sentir o prazer em ler, a importância que a leitura é para conhecimento de mundo. E isso acaba tornando mais difícil a tarefa do professor em conduzir atividades de leitura em sala de aula. Mas ao invés de discutirmos aqui se realmente esses resultados refletem a realidade que o brasileiro não gosta, de ler, que o brasileiro lê muito pouco, eu prefiro discutir com vocês uma técnica que eu conheço, que pode auxiliá-los nessa atividade nessas atividades, de leitura em sala de aula com os alunos. Essa técnica está presente nesse livro aqui, tá? Construindo o Leitor Competente, e ela é bem simples. Ela consiste em 3 etapas. Mas, antes de eu falar essas etapas, é importante que eu coloque para vocês que esse tipo de técnica, para ser desenvolvida em sala de aula, ela vai funcionar com textos curtos. Tá? Então, seria um conto, uma parábola, ou o fragmento de algum texto literário, uma notícia de jornal, uma reportagem de revista, que também são bem interessantes porque instigam bastante a crítica do aluno, desenvolvimento do senso crítico do aluno. Tá? Então, textos mais curtos que você seja capaz de trabalhar no período em que você está em sala de aula com seus alunos, certo? Como que é essa técnica? São 3 etapas. Tá? A primeira etapa é a pré-leitura. Como que funciona a pré-leitura? Você vai conduzir uma atividade de leitura em sala de aula a partir de um texto. Mas antes de você entregar esse texto para os alunos, você vai introduzir o assunto que será abordado nesse texto. Então você vai conversar com a turma sobre esse assunto. Tá? Você pode até trazer outros textos de referência que estejam relacionados com esse mesmo assunto e vai instigar que os alunos resgatem na memória o que eles já sabem a respeito disso. Então você começa a fazer questionamentos, se eles já leram um texto com algum assunto parecido, o que eles sabem a respeito desse assunto, quais conhecimentos eles têm a respeito disso, fazer com que eles resgatem realmente na memória tudo que eles conhecem sobre isso. Pode até promover um debate com a turma, com troca de ideias, Às vezes um aluno ele vai expor algum momento que ele teve contato com esse assunto, daí vai instigar que o colega também se recorde de momentos que ele teve contato com o mesmo assunto, e isso é bem produtivo para introduzir o texto que será trabalhado na sequência. Então essa etapa é a pré-leitura. A segunda etapa é a leitura e descoberta. Na leitura e descoberta, você vai entregar o texto na íntegra para todos os alunos e vai deixá-los fazer uma leitura desse texto. É bom que essa leitura seja, a princípio, individual. Então, cada aluno vai ler no seu tempo, de acordo com o seu ritmo, esse texto. No momento da leitura, o que vai acontecer? O aluno ele já vai utilizar aquele conhecimento que ele conseguiu a partir da técnica da pré-leitura, da etapa da pré-leitura, e ele vai pegar esse conhecimento e vai colocar dentro do texto. Então, ele já vai fazer uma leitura tendo um conhecimento prévio a respeito disso. Durante a leitura, ele vai decifrar os códigos, vai analisar as palavras que são utilizadas, o tipo de linguagem, como que está sendo feita a narração pelo autor que escreveu esse texto. Então, ele vai começar a se identificar mais, porque ele vai utilizar todo o seu conhecimento adquirido naquela leitura que ele está fazendo naquele momento. Nessa etapa da leitura descoberta, é muito importante que vocês estejam preparados para fazer a mediação. Porque como o aluno ele vai aplicar esse conhecimento já que ele discutiu antes de ler o texto, ele vai ter alguns questionamentos. Então os professores precisam estar preparados para responder esses questionamentos que vão surgir.
Então, a mediação da leitura do texto, ela é muito importante. Passada essa etapa, a gente vai para pós-leitura. O que significa pós-leitura? É onde o aluno vai conseguir formar a sua crítica em cima desse texto, em cima desse conhecimento que ele adquiriu com esse texto que você está introduzindo para ele ler, né? Nesse momento é importante que outras atividades sejam inseridas junto nesse trabalho, né? Por exemplo, solicitar que o aluno escreva um texto de opinião sobre esse assunto. Ou alguns alunos têm outras habilidades, que ele faça um desenho, uma charge, um cartoon, mas que eles produzam, que eles consigam expressar a sua opinião sobre esse texto de alguma forma, né? De alguma forma. Porque como a gente fez a pré-leitura, onde a gente discutiu o assunto, né? Na leitura descoberta, onde a gente descobriu o texto, seus códigos, sua linguagem e aplicamos o nosso conhecimento nessa leitura, a pós-leitura ela tem que vir com um momento de reflexão, né? Onde a gente vai fazer uma análise crítica desse texto e formar a opinião em cima disso. Que o texto ele só vai fazer sentido quando a gente consegue decodificá-lo e entender como que ele faz parte daquele processo, daquela atividade. Então, seguindo essas 3 etapas, o aluno ele começa a perceber como a leitura é importante, como a leitura traz conhecimento, né, o quanto ele aprende lendo. Afinal de contas, é a partir da leitura que a nossa comunicação ela fica mais eficiente. Porque quando eu leio, eu adquiro mais vocabulário, eu adquiro mais conhecimento, e isso me permite dialogar com as pessoas, né, conversar com as pessoas sobre diversos assuntos, né, me permite compreender melhor o mundo, compreender melhor as situações na qual eu estou inserido, compreender melhor a sociedade. Então, a partir da leitura, é a leitura que vai tornar a nossa comunicação e o nosso convívio com a sociedade mais eficiente. Então, quando o aluno percebe isso, percebe essa importância, fica muito mais fácil você conduzir atividades de leitura em sala de aula. Essa prática, ela também funciona com livros maiores, né? Mas dela é um pouquinho diferente. Se você quer conduzir a prática em sala de aula, esteja ciente de que você tem que começar e terminá-la na mesma aula. Então você não pode começar numa aula e terminar em outra, porque daí vai perder totalmente sentido. Na próxima aula você vai ter que começar desde o começo, porque o aluno ele não vai mais se entender nesse processo. Então é importante escolher um texto de acordo com o tempo de aula que você tem com os alunos, para que você comece e termine dentro daquele período. Agora, quando você quer conduzir essa prática com a leitura de livros, também é possível, mas é um pouquinho diferente. O que vai acontecer? Você vai fazer essa técnica da pré-leitura em sala de aula, né? Que seja bem completa, porque como um livro ele é mais extenso do que um texto curto, então é interessante que na pré-leitura, né, você aborde o assunto do livro, converse sobre a caracterização dos personagens, pergunte se os alunos já leram alguma obra do mesmo autor, algum texto do mesmo autor, se eles já leram algum outro livro cuja caracterização dos personagens era similar, né? Fazer com que eles resgatem isso na memória para que eles tenham bastante conhecimento, bastante subsídios na hora que eles forem fazer a leitura do livro. Então, a pré-leitura você faz em sala de aula. Depois da pré-leitura, você indica o livro para os alunos e vai dar um tempo para que eles possam fazer a leitura na íntegra desse livro. Esse tempo é você que vai determinar, de acordo com a faixa etária dos seus alunos, o perfil da turma, né? E o tempo que você convive com eles durante a semana. Então, você estipula um tempo e vocês combinam entre vocês, né, uma data para que todos finalizem a leitura. De volta em sala de aula, depois da leitura do livro finalizada, daí vocês fazem a pós-leitura, tá? Daí é a mesma prática, fazer a discussão, a reflexão crítica em cima do livro e conduzir outras atividades onde os alunos possam expressar-se, né, expressar a sua opinião e desenvolver as suas habilidades críticas em cima daquele texto. Gostaram? Acho que essas dicas são importantes, podem ajudar vocês nessa tarefa de conduzir atividades de leitura em sala de aula? Então assim, ó, se vocês gostaram, se acham importante, entra lá no site do Sala Aberta, salaberta.com.br, que eu vou disponibilizar lá um material mais completo sobre tudo isso que eu acabei de falar. Esse material vai estar com a referência do livro, então vocês também vão ter acesso a esse livro, e além dessa técnica, vocês também vão encontrar referência a esse livro aqui, tá? Que é Práticas de Leitura para Neoleitores, e Ler, Escrever e Pensar.
Ambos são do mesmo autor e eles complementam esse assunto que a gente acabou de discutir sobre a formação do leitor. Eu tenho certeza que se vocês estão tendo alguma dificuldade em conduzir essas atividades de leitura em sala de aula, esse material vai ajudar muito vocês, tá certo? Gente, muito obrigada por estarem comigo até agora. Agradeço muito que vocês estejam me acompanhando. Peço que, por favor, deixem um comentário embaixo desse vídeo. Esse nosso primeiro vídeo é muito importante para mim saber se vocês estão gostando ou não, se essa dica que eu dei hoje é importante, quais outros assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. A cada semana vai ter um vídeo novo, né, sobre algum assunto, algum tema relacionado à educação, mas é importante também que vocês coloquem para mim quais temas que vocês gostariam de ter aqui, de discutir aqui, tá bom? E para finalizar esse vídeo, eu vou finalizar com uma frase que eu acho muito legal e muito pertinente para esse assunto que a gente está discutindo, que é uma frase do Monteiro Lobato, que esteve comigo o vídeo todo, não sei se vocês perceberam, mas está aqui, ó. Um país se faz com homens e livros. Certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês e voltem sempre. Afinal, a sala está sempre aberta. Beijo a todos. Obrigada.